não tenho inimigos pessoais, eu não faço inimigos. As pessoas é que se fazem meus inimigos porque elas não aceitam a verdade que eu falo. E tem mais. Quando tentam questionar, seja com Bíblia, ou seja com personalidade humana, seja com o lado emocional, não dá em nada. Quando elas veem que a minha palavra prevalece, elas, ao invés de se curvarem, elas procuram maquinar para me matar. Mas eu vou deixar bem claro, me matar é impossível. Arma para acabar comigo é impossível. Meu endereço é a Rua Mariano Procópio, número 37. Se alguém acha que pode me deter, se levante. Agora, enquanto eu respirar, o chicote da verdade vai ecoar. E tem mais. O chicote da verdade vai ecoar contra político, não sei se você acompanha meus trabalhos, porque são canalhas, são safados. Vai ecoar contra todos os segmentos religiosos, porque eu só reconheço como caminho de salvação para o homem o sangue de Jesus Cristo e a sua palavra. Fora do evangelho não tem salvação. Então, se alguém achar que pode me parar, eis-me aqui. Meu irmão, muita coisa aí pra gente aprofundar. Primeira coisa, não tem arma pra te matar. Em cima dessa fala aí, eu tenho um vídeo para compartilhar com você de um camarada que eu entrevistei aqui no canal e muitos dizem que ele é meio doidão, muitos dizem que ele é incancelável e ninguém tinha coragem de gravar com ele ao vivo, até que veio um doido e gravou com ele ao vivo. Esse doido se chama Fala Glauber, né? E depois desse tempo aí, só tem aumentado a presença dele na internet. O nome desse camarada é Renato Amoedo, conhecido como Renato 38. E ele falou do senhor. Eu quero que o Mano Volte coloque aí e quero que você me fale mais sobre essa história que não tem arma para te matar. É um trecho de um papo dele na internet. Ele falou comigo, mas a conversa tinha 7 horas, eu não sabia exatamente a minutagem. Achei mais fácil num corte na internet e quero que o senhor escute aí. Foi, Mano, volta. Como missionário que me trouxe aqui, ele, mas os caras nem conheceram Jesus, são apóstolos. E o rapaz, o cara que escreveu mais Bíblia que todo mundo, que escreveu mais palavras na Bíblia, no Novo Testamento, nem viu Jesus. Não, viu Jesus, mas não em carne e osso, não é isso? Uhum. Qualquer um de nós é possível que tenha um acesso, um estado de graça maior do que pessoas que tocaram, que conheceram Jesus, né? A gente não está no coração de ninguém, né? Exatamente. E uma pergunta que eu queria dizer que eu estou preparando ela há muito tempo, desde a primeira vez que eu te vi lá no Espírito Santo, né? No primeiro missão. Agora, respondendo a sua questão aí... Vai falar agora. A maioria das pessoas que me seguem, a maioria das pessoas que ficam empolgadas me acham na rua, é porque eu falo coisas óbvias, que não existe honra nenhuma hoje em dia, que é muito difícil você encontrar um homem ou uma mulher com honra, que é maluquice você achar que sua filha adolescente sabe, tem condição de escolher para quem ela quer dar, não é isso? Que é um absurdo você deixar sua filha dar para um namoradinho adolescente dentro de sua casa, que os pais têm que participar na decisão de casamento dos filhos, se eles vão participar na decisão de criação dos netos. Essas coisas que eu digo, se eu dissesse isso sem colocar Jesus na frente, eu já estaria na cadeia, velho. Se eu estivesse falando que o hospital veterinário é satânico e chegando no pânico ali para dizer que sodomia é satânico, como eu fui questionado várias vezes, se eu dissesse isso da minha cabeça, se eu não tivesse com Jesus na frente, eu estaria na cadeia já. Quantos processos eu teria respondido? A questão é que se ele sabe que se ele me processar e eu falando em nome de Jesus, ele está me dando força. O adubo da igreja sempre foi o sangue dos mártires, não é isso? Cada pessoa que é martirizada converte mais de 10, porque os caras dizem que o cara tá falando sério. É por isso que eu queria conhecer o maluco lá do Tupirani, que diz que a arma só atira na mão de homem. Mesmo que eu queria saber qual foi o anjo, quando é que ele encontrou Jesus, quem foi que disse que ele é o próximo Elias. Coragem aquele cara ali não falta, não é isso, André? Falta coragem naquele cara ali, não? Hein? Ele não tem papo na língua, não. Parece o Renato, não, e o cara mas com arma, ele com arma, dentro do TJ, o cara a arma só atira na mão de homem, botando pressão, o cara que atirou nele, não é isso ou não? Hein? Rapaz, quando eu vi essa história aí, eu duvidei um pouquinho, tá? Eu queria ver da boca dele, dizer cadê o cicatriz, levante a camisa pra eu ver aí, ou não, hein? Ouvi ele contar essa história. Eu queria ver, desmostra essa que levante a camisa na moral só pra eu ver, não é isso? Hein? Exatamente. E essas suas opiniões, você acha... E aí, cara, do que você ouviu aí, deu pra conhecer um pouco, não sei se você conhece ele, mais ou menos o que ele fala, como é que ele pensa, e ele citou você e responda ele aí, por favor. Não, eu ouvi falar coisas boas, né? Eu não ouvi falar coisas
Agressivas não. Ouvi falar, inclusive, de colocar Jesus à frente, por isso está de pé, por isso não passa por certas coisas. É exatamente isso. O que eu faço é por ordem. Então Jesus vai à frente. Se eu quisesse fazer qualquer coisa, esta guerra que eu faço, se eu a fizesse de mim mesmo, já teria ido para o chão há muito tempo. Agora, eu não sei quando ele fala ali na questão de arma, eu não sei de que episódio ele esteja falando, porque é aquilo. Já são 26 anos de ministério, eu já falei muita coisa das quais nem eu mesmo não lembro. Mas isso que eu acabei de falar, inclusive, há pouco, que não inventaram a arma para me matar, não sei se é disso que ele está pensando, essa frase eu recebi do Espírito Santo de Deus. Ele me disse, pode proclamar, que não inventaram a arma para te matar. Eu comecei a proclamar, por um entendimento que ele me deu, me solidificou e disse, pode falar. Eu tenho falado isso, não é de hoje, não. Isso já tem um bocado de tempo que eu venho proclamando isso. E se amanhã eu morrer por uma arma, se amanhã eu morrer por uma faca, vocês vão dizer assim, tá vendo? Tudo que o cara falou era farsa, era mais um canalha, era mais um vagabundo querendo enriquecer com o evangelho. Mas, pregando o que eu prego, falando o que eu falo, desafiando o que eu desafio, se eu estou de pé, é bom a humanidade atentar para quem sou eu. Se eu fosse uma pessoa comum, eu estaria fazendo obras comuns. Eu estaria pregando, distribuindo pix, estaria fazendo showzinho gospel, convocando outros pregadores para a minha igreja, eu estaria convocando cantores para a minha igreja. Eu não me misturo com isso. Eu sou diferente, eu fui chamado para uma missão que só a minha missão já estremece as pessoas. Teve um pastor da Barra que veio aqui na minha igreja, ficou impactado porque ouviu, ficou acompanhando a minha igreja durante 3 meses. E ele tinha uma igreja com 40 membros na Barra. Eu falei assim, vem cá, você já levou a mensagem do que eu prego lá para a tua igreja? Ele falou, não faço isso não. Se eu levar a tua mensagem para a minha igreja, eu fico sem ninguém. É muito forte o que você prega. A minha igreja não está pronta para ouvir o que você prega. Eu falei, se você está pronto, por que eles não estão? Ele falou, não, mas essa mensagem eu não levo para os meus membros. Não demorou muito, a igreja dele fechou. Então as pessoas querem se preservar, elas querem número, porque número dá status. A minha igreja tem 500 membros, a minha igreja tem 1000 membros. Tem 1000 membros? Houve uma igreja lá no tempo antigo, liderada por um homem chamado Gideão, que essa igreja tinha 32 mil. Quando ele gritou assim, aí, Deus mandou ele falar, os covardes voltem para casa. Epa! Ele ficou só com 10 mil. Porque os covardes estavam infiltrados ali. Quando Deus falou, leva-os às águas, que eu quero ver a prudência desses aí. Caramba, de 10 mil sobrou só 300. Então, se naquele tempo, de 32 mil, sobrou 300, 0,93, você acha que isso que está por aí hoje, esse bando de gente reunida, atrás de uma prosperidade, vocês acham que eles são alguma coisa? O inferno tem vaga para todo mundo. Isso é conversa fiada. Na minha igreja, quando Deus me mandou fundar a igreja, está lá uma placa no meu santuário. E essa placa diz assim, da profecia que Deus me entregou, da palavra que Ele entregou a mim. Ele falou assim, olha, edifica a minha igreja no alto deste morro, porque aqui eu tenho uma grande obra, e essa obra será uma grande seleção, e esta seleção vai se iniciar pela dificuldade de se chegar neste lugar. Aqui eu selecionarei um povo forte e farei uma grande obra. As pessoas querem igreja na Barra, no ponto de ônibus, mas a mim, Deus disse, edifica a minha igreja no alto do morro. E eu pergunto, qual pastor tem mais prosperidade do que eu? Eles podem ter dinheiro, mas prosperidade é bem diferente. Quando tem demônio por aí nas casas, eles me chamam. Aí eu chego lá, tem o pastor da Maranata, o pastor da Nova Vida, o pastor da Batista, o pastor da Assembleia, o pastor da Universal, tá tudo lá, e o demônio rindo da cara deles, dos palhaços. Quando eu chego, olho para o demônio, ele, opa,
retira-te. Pode mandar uma equipe vir entrevistar aqui no bairro para saber quem é o pastor Tupirani. Veja aqueles que já me chamaram dentro das suas casas, com gente assim prestes a morrer por macumba, e eu chegar lá e ver principados e potestades com capas dentro da casa das pessoas e ordenar a saída. Pessoas de 20 dias em cima de um leito, eu entro lá, quando viro as costas a pessoa já levanta. Isto é prosperidade no reino de Deus. Eu posso não ter dinheiro, mas quando eu dobro os meus joelhos, eu duvido que tenha homem nesse planeta que tenha intimidade com esse Deus como eu tenho. E é por isso que eu digo, não inventar a arma para me matar. Eu sou Elias e eu fecho a dispensação da igreja com o arrebatamento. E depois que a igreja sair no arrebatamento, 1 ano mais ou menos depois, Jesus volta e desce no Monte das Oliveiras para implantar o seu reinado milenar. E eu volto para reinar com ele. E neste reinado milenar haverá muitas fogueiras em praças públicas. E o combustível desta fogueira serão as constituições das nações.